Olá! Não há como negar que Araçatuba vive uma expansão econômica e bons profissionais capacitados são imprescindíveis para o sucesso nos negócios. Pois é, e para sustentar esse desenvolvimento todo, é necessário investir em educação. Sem isso, Araçatuba não continua crescendo como a gente quer. Por isso, nós estamos aqui com Bruno Toledo. Eu sou o Caio Ferraz. E eu sou o Rodrigo Andolfato e começa agora o Araçatuba S.A. Estamos aqui com o Bruno Toledo. Tudo bom, Bruno? Bom, Caíto, Joia. Abraço. Rodrigo Andolfato. Joia, Bruno. Hoje nós vamos ter um papo muito legal aqui com um dos maiores educadores da nossa região. Vamos começar com uma pergunta interessante para posicionar nossos telespectadores sobre a história da Unitoledo. É uma instituição de ensino que vem aí já na quarta geração, quinta geração. Conta um pouco dessa história para nós, Bruno. De onde surgiu? Como tudo começou. Tudo começou. A história do Unitoledo é uma história muito bonita. É uma história de vidas dedicadas à boa educação. Vidas que passaram pelo meu bisavô, pelo meu avô, pelo meu pai e hoje por mim na quarta geração. Quarta geração, perdão. Todos educadores. E começou em 1950, em Bauru, numa ideia de um sonhador, uma pessoa que foi chamada de louco por muitas pessoas, que numa viagem de trem com a família, mudando-se de cidade... Bruno, só te conhecendo, eu já falei quinta geração, eu errei, mas eu estou pensando nos dois meninos. Já estão sendo preparados. Preparados, já estão sendo discipulados. Já estão sendo discipulados. E numa viagem de trem, passando por Bauru, numa das paradas, o destino não era Bauru, ele olhou a cidade e falou, poxa, me apaixonei e quero montar uma faculdade de Direito nessa cidade. E aí perguntaram, mas o que você tem? Você tem dinheiro, tem recurso, tem terreno? Ele falou, não tenho nada. Ele não tinha recursos, não tinha terreno, mas tinha um grande sonho, um grande ideal. E achou outras pessoas com ideais comuns e fundaram a IT, Instituição Toledo de Ensino, uma faculdade tradicional, uma faculdade que durante muito tempo concorreu com a USP. E existe até hoje? Existe até hoje, é uma referência para o país, com mestrado, doutorado recomendado, uma referência no ensino jurídico. Mas não satisfeito em fundar uma instituição, e sem espírito comercial algum, um espírito empreendedor, mas um empreendedor vocacional de querer ajudar ao próximo, ele saiu semeando instituições pelo estado de São Paulo, estado do Paraná. Foram quase 16 faculdades fundadas por ele e doadas posteriormente para os municípios ou para grupo de professores ligados. Então a ideia dele não era montar para si, para a família, e sim montar para que a cidade, para que o município se desenvolvesse através da boa educação. Ele achava inadmissível que as pessoas tivessem que deslocar aos grandes centros, ou São Paulo, Rio de Janeiro, para ter acesso ao ensino. E naquela época, inclusive, quer dizer, o próprio acesso era bem limitado, né? As rodovias, né? Os meios de transporte. Para chegar nos grandes centros era dificílimo. Os professores de Bauru vinham de trem, vinham de trem. Você falou uma coisa interessante, Bruno, com relação à Faculdade de Medicina de Rio Preto. Sim, a FAMERP, fundada por meu bisavô, que depois acabou se estadualizando, mas não só ela, se a gente pegar a Engenharia de Lins, a Unilins fundada por ele, se a gente pegar Botucatu, se a gente pegar Presidente Venceslau, e na família, no núcleo familiar, ficaram as três Toledos, a de Bauru, Araçatuba e Presidente Prudente, todas com gestões separadas, independentes. Né? Eram 11 filhos. Eram 11 filhos. Filhos do seu bisavô. Do meu bisavô. Seu avô era um dos filhos que ficou sozinho aqui em Araçatuba. Ficou sozinho aqui em Araçatuba. Então ela já é a segunda geração em Araçatuba, vem Eufrásio, que é um grande empreendedor, e na sequência... Vem Maurício Toledo, que foi deputado federal, defendeu a boa educação na Câmara dos Deputados. Depois, pela necessidade de ajudar o pai, veio para Araçatuba. Meu pai, Afonso Toledo, um grande visionário, arquiteto, formado em Brasília, na UNB, como filho único, precisou também deixar a arquitetura, tinha um escritório em Brasília e vinha ajudar o pai. Mas ele foi morar em Brasília por conta do seu avô, do meu avô ter sido deputado federal. E ele como você é nascido em Brasília? Eu sou nascido, sou fruto de Brasília. Eu nasci em Brasília e morei até os 14 anos em Brasília. E meu pai veio, né, deu continuidade, modernizou o trabalho do meu avô. E eu, aos 14 anos, vim morar em Araçatuba e passei já desde os 14 anos a trabalhar na instituição ao lado do meu pai. Uma das coisas que você julga ser uma das características mais interessantes do seu bisavô seria ser um empreendedor nato, um cara que tem um empreendedorismo no sangue. No sangue. Se você tivesse que dar um adjetivo para cada uma dessas 4 gerações, inclusive você, quais seriam esses adjetivos? Qual que é a marca? Eu acho que Antônio Eufrásio Toledo foi empreendedor, foi pioneiro, um cara desbravador, bandeirante. Maurício Toledo, um educador, uma pessoa rigorosa, séria, ética, honesta. Eu dei alguns adjetivos, né?
Afonso Toledo, visionário, artista, sensível, ser humano brilhante. E Bruno Toledo é em construção, né? Achei fantástico esse adjetivo aí. Tem muita coisa que tem que acontecer ainda, né? Tá certo, legal, Bruno. E uma outra coisa que é interessante é o seguinte, normalmente para se chegar à posição de reitor em uma faculdade, ou num centro universitário agora, né, que é o caso do Toledo, a gente costuma ver aí no mercado pessoas já com mais experiência, né, mais vida, mais quilometragem rodada, vamos Muitos dizer assim. cabelos brancos na cabeça. Cabelos brancos, inclusive, né? Você não tinge cabelo não, né? Não, ainda não. Então tá bom. Então, Bruno é mais novo que então eu, de né? fato, Tem quantos anos, Bruno? 36 anos. Então é de fato um ponto fora da curva, né? Você já tão jovem já assumiu uma posição de liderança numa instituição de educação, que é uma responsabilidade danada, né, para o desenvolvimento da cidade, da região, do país. Como é que é esse negócio aí de ser tão jovem já com uma responsabilidade desse tamanho, Bruno? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas na verdade foi algo natural. Eu encaro a posição de reitor sem muito glamour, sem muito o grande reitor, né? Eu estou há 20 anos na instituição, comecei aos 14 anos, passei por todos os setores, fui muito bem discipulado pelo meu pai. Na época eu não entendia muito bem isso, mas hoje faz todo o sentido do mundo. Eu ter sido BDEL, eu ter trabalhado na secretaria, eu ter trabalhado no RH, enfim. E isso volta até uma questão do programa passado com a Vânia, ou seja, você participou do chão de fábrica ali, você teve lá. Eu conheci o processo do início ao fim. Acho que fica uma lição para todo mundo, né? Não dá para não passar por tudo o operacional, pelo menos um pouquinho para sentir tem que conhecer, eu acho que tem que conhecer. Então, eu não tinha experiência, mas eu tinha muito conhecimento da instituição, né? E com a ausência do meu pai e posteriormente do meu avô, a família se reuniu e falou, bom, como é que nós vamos fazer? Uma das marcas da instituição está muito próxima das pessoas. Tem uma figura que representa a instituição que é muito próxima do corpo docente, dos alunos, da comunidade. Vamos terceirizar, vamos contratar um reitor de fora, uma figura mais velha. Isso quando você assumiu? Quando eu assumi. Ou vamos nomear alguém da família para que possa dar continuidade e estar próximo das pessoas, tendo ainda uma figura que represente a instituição. E a votação foi unânime entre meus irmãos, que acharam que eu tinha condições de tocar. E já estou aí há quase 7 anos como reitor. Eu assumi com 29 anos. Fui considerado um dos reitores mais jovens do país. Com certeza, muito provavelmente. E pela responsabilidade, né? Agora mudou um pouco a figura por exemplo, você faz eu acreditar na mudança da figura do magnífico reitor, que é o título a ser utilizado por um reitor, né? O título de magnífico reitor é um peso forte, cheio de formalismo, para um reitor pop. Um reitor que a gente encontra no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. E o que significa isso, Bruno? Isso é da sua natureza ou isso faz parte de uma estratégia de negócio, de se estar próximo e pegar as informações mais próximas dos seus clientes, dos seus alunos? O que é ser esse reitor pop? Ou isso é uma coisa natural sua? Não é estratégia. Lógico que você acaba tendo informações privilegiadas por estar próximo do seu cliente, mas é da minha natureza. Eu cresci assim, como eu brinquei ali dentro, aquele é um ambiente onde eu tenho muita familiaridade, muita intimidade com aquele ambiente. E talvez por ser jovem, eu vejo nos alunos algo que eu fui há pouco tempo. E por conviver diariamente com o meu cliente, é impossível ser reitor de um centro universitário Toledo e não se tornar amigo dos seus alunos. Então acaba que as coisas são muito mais naturais. E as mídias sociais nos ajudam a estar muito mais próximo dos alunos. Então eu faço questão de estar próximo virtualmente, mas também presencialmente na instituição, né? Então você acaba aproveitando. Essa é uma outra marca, né? A gente falou das gerações, essa é uma marca dessa geração, que é justamente a questão da tecnologia. E você está aproveitando isso para... É a geração digital. Né? Mas no caso das gerações que passaram pelo Toledo, seu pai já era um cara muito antenado com isso, né, Bruno? Acho que uma dos provedores de internet que aconteceu em Araçatuba no começo veio de lá. Então, teu pai já era um cara muito antenado a isso. Meu pai era um cara apaixonado por tecnologia. Ele já era. Mas você só herdou isso aí e deu continuidade nisso aí, né? Eu devo ter algum traço genético disso. Ou humanizou isso, foi para dentro do negócio, né? Porque era uma coisa empresarial e você realmente hoje você vive a rede social, se interage bastante com todo mundo, não só com os alunos, mas com toda a sociedade de uma maneira geral. Uma pergunta interessante com relação ao aspecto do negócio, para a gente até encerrar esse bloco, é a questão da relação familiar. A Unitoledo é uma empresa familiar. Sim. Né? Os acionistas, você explicou para a gente, são pessoas da família. Sim. Qual é a relação dos seus irmãos com o negócio? É uma relação tranquila? Como é a gestão? Você me disse que passou a transformar essa gestão numa gestão executiva, vamos dizer, tratar de forma muito séria as questões gerenciais e tal, mas como é essa relação em família? Tem problema? Não tem problema? Nunca existiu um problema.
A nossa família, eu acho que ela é a grande responsável pelo sucesso da instituição. Com a transição mercadológica, aumento de instituições, nós tivemos que investir na profissionalização da escola, sem perder esse caráter humano de proximidade das pessoas. A minha família sempre entendeu isso. A maior parte dela não faz parte do negócio, não está diretamente ligada à operação. Eu estou como reitor, o meu irmão Marcelo é coordenador do curso de Educação Física, que é uma área que ele gosta, que ele sempre teve uma afinidade muito grande. E os outros membros da minha família participam como acionistas, mas não participam da gestão. Mas me dão todo o apoio. Na verdade, essa tranquilidade familiar faz com que a minha gestão seja muito tranquila e que dê certo. Para a gente encerrar esse bloco, Caíto, acho que ficou uma coisa muito legal que o Bruno falou ontem para a gente, contando na pré-conversa, foi que você tem uma filha do seu pai que hoje está até morando com a sua mãe biológica. Sim, na verdade eu tenho uma filha do segundo casamento do meu pai que mora com a primeira esposa do meu pai no Rio de Janeiro. Assim, a minha família é linda, assim, a gente é amigo. Isso muito, esse grau de amizade. A Patrícia, segunda esposa do meu pai, é como minha mãe, é minha segunda mãe, uma pessoa que eu tenho um amor por ela. Falei ontem, assim, a gente chora de saudade, assim, a minha família tem um negócio muito bacana. Isso é uma coisa, é uma marca que talvez fique, e acho que vale ficar aqui, é importante a gente registrar, porque é o seguinte, quando vocês tomaram aquela decisão, né, Bruno, de vamos continuar então com a família na gestão, com alguém da família na gestão, que no caso é você. Na verdade, o que estava ficando na universidade, no Centro Universitário de Toledo, eram os valores. Quer dizer, esses valores familiares transferidos para a instituição e para o negócio. Sim, então, sem dúvida. Fica aí uma importante dica, né, para quem está nos assistindo, de considerar, incluir esses valores, porque fazem diferença. Não fazem, Bruno? Total diferença. Eu acho que a essência da instituição está ligada, a aos valores da família Toledo. E encerrando esse bloco, só uma coisa que achei muito interessante, a hora que nós estávamos saindo lá da sala do Bruno, na antessala tem 3 quadros ali do seu bisavô, do seu avô e do seu pai, tomando conta da sua gestão. E eu senti uma verdade muito grande quando você disse assim, olha, toda vez que eu passo aqui tem aqueles 3 homens ali tomando conta, e eu tenho uma responsabilidade grande, porque foram 3 grandes homens, e eu achei bonita a sinceridade que você falou isso. Eu botei aquelas fotos, inclusive, para quando eu passar ali eu lembrar, nunca me esquecer que eu represento um legado, uma história de vidas. Aqueles 3 homens dedicaram suas vidas. Inclusive, meu pai morreu precocemente graças a uma série de fatores, mas talvez ao entusiasmo que ele tinha pelo negócio. Então, assim, não é uma missão qualquer. É representar um legado. São quase 50 mil ex-alunos, são vidas em jogo, foram vidas dedicadas a esse negócio. Meu pai também foi a primeira turma formada ali. Próximo bloco, nós vamos falar então do crescimento... Vamos falar de mercado, como é que a Unitoledo se encaixa nesse mercado. E o crescimento que está acontecendo em Araçatuba e como a Unitoledo está participando disso daí. Disso aí tudo. Até o próximo bloco.